Primeiro lugar, pessoal, boa noite. Eu, Jefferson Lisboa Teles, atual coordenador do Fórum Baiano de Pessoas Cegas e com Baixa Visão, Fórum esse que tem como finalidade estar discutindo, estar trazendo sempre pessoas que tenham uma ligação direta com a militância das pessoas com deficiência, nas questões políticas, nas questões sociais, nas questões de movimento. E a nossa roda de conversa hoje tem um prazer, um enorme prazer, por assim dizer, de trazer a nossa vice-presidente da Organização Nacional de Cegos do Brasil, a Ingrid Mendonça, para falar um pouquinho, da nossa organização de cegos. Ingrid, seja bem-vinda. Dizer que esse fórum é composto hoje por aproximadamente 110 pessoas, de todo o estado da Bahia. Tem militantes aqui que são coordenadores do fórum, mas também são conselheiros do COED, conselheiros dos conselhos municipais em suas cidades, são presidentes, vice-presidentes de organização e são militantes da causa da pessoa cega e com baixa visão. Então, seja bem-vinda e o palco é todo teu. Olá, Jefferson, mais uma vez. Olá a todas, a todos. Boa noite. Como o Jefferson me apresentou, eu sou Ingrid Mendonça. Sou hoje segunda vice-presidente da ONCB, da Organização Nacional de Cegos do Brasil. Sou de Manaus, Amazonas, aqui da capital da floresta. E sou pessoa com deficiência visual, baixa visão. E eu acho que talvez eu seja até um pouco inexperiente em vista de muitos aqui, da atuação de muitos. Eu costumo me colocar sempre na posição de quem está aprendendo. E esse aprendizado, ele me traz uma riqueza muito grande no movimento. Ele me incentiva a avançar, tanto porque é uma luta que não deixa de ser pessoal, nós não deixamos de militar em causa própria, mas transformar isso em um objetivo coletivo, em uma voz que não seja só a minha, mas que represente a voz de outras pessoas, é o nosso desafio maior e é o que eu me dedico a fazer no dia a dia. E é um prazer imenso estar aqui com vocês. Bem, Jefferson, me dá um direcionamento de o que a gente precisa iniciar nesse momento, se vocês gostariam de pautar algo, ou se eu posso iniciar falando um pouco do histórico da organização, de como a gente atua. Sim, Ingrid, pode ficar à vontade, a gente vai falar, depois a gente vai abrir para as perguntas, mas você pode começar sim pelo histórico da ONCB, quando foi fundado, qual é a metodologia hoje que a ONCB utiliza, fica à vontade. Bem, a ONCB, assim como algumas organizações nossas, dos nossos estados, é uma instituição que eu admiro desde o processo de formação, de fundação, porque é um processo que se dá a partir da união de pensamentos, como eu disse agora há pouco, todos nós, de certa forma, militamos em causa própria, porque somos pessoas com deficiência, então a gente vai atrás primeiro do nosso prejuízo, do nosso progresso, do nosso crescimento, e aí a gente acaba descobrindo que não está só, que tem várias pessoas, e aí a gente se junta a um coletivo e a gente vê esse movimento acontecer. E a formação da ONCB, lá em 27 de julho de 2008, ela também foi um processo que partiu de ideais diferentes, mas que convergiram, de pessoas que se juntaram visando um bem maior, visando sair dos seus locais, dos seus estados, vamos chamar da sua zona de conforto, que é aquilo que a gente já conhece, e almejar algo novo, algo que seria uma organização nacional. E hoje a ONCB é a única organização nacional que representa legitimamente o nosso movimento e de forma coletiva, que abraça as instituições, hoje com um pouco mais de 100 instituições filiadas, nos vários estados, nas várias regiões do Brasil, com particularidades diversas, e a ONCB busca abraçar esses coletivos, assessorar esses coletivos,
a partir do momento em que fortalece as políticas públicas no âmbito nacional. Então, hoje, essa caminhada de 2008 para cá, ela vem avançando. Hoje a gente tem uma diretoria composta por 6 membros, das quais 2 são mulheres, eu e Sara Barreto, que é a diretora financeira, e a gente vem procurando diversificar ao máximo os pensamentos, as idades, as experiências, para que a gente consiga, de fato, alcançar os anseios do nosso movimento, as necessidades do nosso movimento, e trazer também para a sociedade a relevância do movimento organizado. E a gente viveu diversos momentos desafiadores. Eu trago para vocês, por exemplo, o período de pandemia. Foi um negócio que ninguém esperava. A gente espera que o nosso movimento tem dificuldades de avançar, tem situações, a gente viveu um contexto histórico aí, político, de alguns retrocessos, e isso acontece o tempo todo. O tempo todo a gente está lutando para avançar. Até aquelas políticas, até aqueles direitos que já estão conquistados, que já estão previstos em lei, a gente tem que se esforçar muito para mantê-los, porque senão a gente acaba vendo alguém passar por cima, atropelar com uma medida, com um novo projeto de lei, com algo que às vezes é colocado como intencionalmente para melhorar a vida da pessoa com deficiência, mas que pode ser um palco de exclusão. Então, a nossa vida é repleta de desafios o tempo todo, enquanto militantes do movimento. E a gente viveu ainda um momento ímpar no período de pandemia, por exemplo. Esse ano a gente está muito otimista e até entusiasmado com o encontro que vai ter agora em julho, em São Paulo, no Centro Paralímpico, porque a gente está há 2 anos, quase 3 anos, sem se encontrar presencialmente. E isso é um desafio para a gente, enquanto movimento, enquanto pessoas mesmo, enquanto militantes que precisam desse calor humano, dessa proximidade uns dos outros, para que a gente construa e avance. E a gente teve todos esses desafios de se encontrar o tempo todo de forma remota, e ainda assim a gente conseguia avançar. E a gente explorou novos horizontes, posso dizer assim, enquanto ONCB, nesses períodos em que a gente esteve recluso, enquanto a gente esteve distante fisicamente uns dos outros. E aí eu trago para vocês, por exemplo, os avanços da Rádio ONCB, os momentos em que a gente fez coberturas de audiodescrição com artistas como a saudosa Marília Mendonça, como Maiara e Maraísa. Foram momentos assim que todo mundo estava confinado e as pessoas estavam ali se refugiando muitas vezes no convívio social das lives, naquele contato ali com os artistas, com o ídolo, e a ONCB ela pôde proporcionar isso para pessoas cegas e com baixa visão, com acessibilidade, para que a gente não ficasse, mais uma vez, à margem da sociedade. E a gente tem lutado para protagonizar nesses momentos, nesses espaços, e isso refletir lá na ponta, isso inspirar as organizações que estão nos estados. Eu, quando me refiro aos delegados, eu sempre digo que os delegados eles são os braços da ONCB nos seus estados, que a gente não tem condições. Por exemplo, eu moro em Manaus, praticamente cada diretor mora em um estado do país, em uma região do país. Então a gente não tem condições, por exemplo, de sempre estar naquela assistência presencial, de sempre estar ali juntinho, mas a gente poder fazer o movimento no âmbito nacional avançar e inspirar os nossos parceiros nos estados com ideias exitosas, com experiências exitosas, e fazer com que os estados também se sintam motivados a avançar, a trabalhar a inclusão, a diversidade, isso é fundamental, é base para a gente. E a gente, toda a diretoria da UNCB, tem trabalhado para isso, para estar cada vez mais presente nos espaços. Ano passado a gente conquistou um espaço no Conselho Nacional da Mulher, hoje é a nossa diretora financeira, Sara Barreto, que está no Conselho da Mulher, e esse ano nós estamos como conselheiros titulares também no CONANDA, no Conselho Nacional da Criança do Adolescente, com o Beto Pereira, além dos outros conselhos que a UNCB já tem assento, como o Conselho de Saúde,
Conselho Nacional de Assistência, que é o nosso presidente, Beto Pereira, que está, e são espaços que a gente vem lutando constantemente, não é só fazer parte desses coletivos, é de fato buscar representar os anseios da população nesses espaços. E aí eu trago para vocês, até como incentivo, participem. A gente chama os delegados o tempo todo, a gente chama as instituições filiadas o tempo todo a participarem, a trazerem. A gente não tem, claro, como abraçar todas as ideias locais e colocá-las para acontecer no âmbito nacional, porque às vezes é uma particularidade daquele estado, daquele local. Mas a gente sabe que dos nossos estados podem fluir ideias que vão contribuir imensamente para o movimento nacional. E a gente chama vocês a participarem, chama os nossos membros a unirem a voz às nossas, a levarem para a gente ideias, coisas que possam, experiências exitosas que a gente possa levar para dentro desses espaços nacionais e a gente possa avançar. E o resultado, sobretudo, ele é sentido na ponta. Então, esses são os nossos desafios enquanto gestão do ONCB, é fazer com que o movimento nacional, que a gente ganhe espaço enquanto movimento nacional e possa assessorar vocês no sentido de avançar junto. E possa acolher também as ideias de vocês, acolher as sugestões, as experiências exitosas e trazer, e ser a fonte de vocês, e ser também a voz de vocês, dar esse espaço também para vocês, através dos nossos coletivos, através desses encontros, como a gente vai ter esse ano que vai ser o de empregabilidade e geração de renda, trazer para que as pessoas compartilhem e isso se multiplique. Isso não fique só entre 6 pessoas, isso não fique só lá em cima. Porque às vezes, eu digo para vocês, eu fui presidente de organização aqui local, no Amazonas, e antes de eu conhecer o ONCB, quando eu cheguei na instituição, eu olhava o ONCB de longe e me perguntava de que forma eu posso contribuir com esse movimento, de que forma eu posso me sentir parte disso. Como é que eu posso olhar e falar, o ONCB conquistou algo que o meu estado, que vai servir para o meu estado, que vai trazer um benefício, uma visibilidade, que eu posso sentir aqui de forma prática na minha instituição local. E foi preciso chegar mais perto, conhecer mais de perto como a instituição trabalha, os espaços que ela ocupa, para poder ver a diferença que isso faz na vida prática do cidadão, da pessoa com deficiência, nos seus estados, nas suas regiões. Bem, contextualizando, gente, é isso. E perguntem, porque eu não falo muito. Eu não sei falar, assim, discorrer, sei lá, 1 hora, e aí eu gosto de interagir. Então, perguntem, vamos trocar uma ideia, e eu deixo aqui para vocês, assim, para mim, a minha admiração, a minha satisfação pessoal de poder ter me aproximado do movimento, como alguém que era de instituição e da região norte, que às vezes é uma região um pouco isolada, do Amazonas, que é cercado de água, até para a gente sair daqui é difícil, ou a gente pega um avião ou uma canoa, e ter a oportunidade hoje de estar mais próximo do movimento nacional e de ver a diferença acontecer, de sentir, às vezes, a responsabilidade também, porque é desafiador, como, por exemplo, um negócio meio polêmico aqui que eu vou trazer para vocês. Aquela questão a proposta lá do governo, da Lotex ser vendida por pessoas com deficiência visual, da raspadinha lá. Muita gente, não sei se vocês estão acompanhando, mas algumas pessoas se posicionaram contra, ficaram receosas de que isso, de alguma forma, possa trazer um prejuízo para as pessoas com deficiência, possa trazer a diminuição dos postos de trabalho regulados pela lei de cotas, essas coisas. E a ONCB se posicionou a favor, mas observando que critérios seriam esses usados. A gente se posicionar a favor no sentido de que estamos abertos a dialogar e que esse projeto, ele avançando, ele precisa passar pelo crivo das pessoas com deficiência, dos protagonistas dele, para que ele seja um espaço de inclusão, ele seja uma política afirmativa e não algo que venha para retroceder nos nossos direitos. Isso é muito desafiador para a gente, porque a gente está lá, a gente está levando os bônus e também uma pedrada aqui e ali, de vez em quando. Como é que vocês estão aprovando um negócio desse, que é duvidoso, que pode ameaçar nossos direitos, que pode ser
um processo de exclusão, que o empregador pode usar isso para reduzir os postos de trabalho pela cota. Então, isso é desafiador. A gente precisa construir isso muito cuidadosamente para que a gente consiga representar com legitimidade os anseios da pessoa com deficiência e trabalhar isso com as autoridades competentes, com o governo, no caso, para que isso não venha ferir nossos direitos. Ô, ô Ingrid, antes de a gente abrir aí pro pessoal, eu queria que você trouxesse pra gente, porque aqui a gente tem um grupo que literalmente eu vejo você falando aí do norte do Brasil, somente do Amazonas, Manaus, Amazonas, que tem uma dificuldade enorme de chegar na ponta e conhecer a Organização Nacional de Cegos do Brasil. Às vezes a gente que é mais militante, a gente acaba conhecendo por ser da capital, por ser das principais cidades do país, mas aquelas pessoas que estão no interior desses grandes estados, né, às vezes não conhece de fato o NCB. Então, assim, acho que antes da gente abrir, seria interessante que você falasse um pouco sobre a atuação, quais são os locais, por exemplo, a ONCB hoje, ela atua dentro do Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, como é a estrutura da ONCB hoje, né, se presidente, vice, assim, para que as pessoas entendam como essa relação dos estados, né? Você falou que tem uma dificuldade, realmente tem uma dificuldade pela questão do Brasil ser praticamente um país continental, né? Dentro do sul, né? Do continente sul-americano, mas assim, o Brasil por si só já é grande, né? E como a ONCB interage com esses estados através de seus delegados. São 90, para ser mais exato, 96 instituições que a ONCB hoje representa do Brasil inteiro, né, de fato, mas a gente sabe que esse número é muito maior. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, até para a gente poder contextualizar as pessoas do que é de fato a ONCB. Bem, hoje a ONCB é composta por 6 diretores, um presidente, o Beto Pereira, um vice-presidente, primeiro vice-presidente, que é Diego França, segunda vice-presidente, que sou eu, Ingrid Mendonça, aí vem o secretário-geral, que é Márcio Aguiar, vem a diretora financeira, que é Sara Barreto, e vem o diretor de relações institucionais, que é o Carlos Ferrari. Essa diretoria ela é eleita a cada 4 anos, então ela é eleita em uma chapa formada pelos 6 componentes, e ela é eleita pelos delegados. Hoje, a gente passou por um momento, a gente teve uma consulta pública, não sei se vocês tiveram acesso, se vocês têm conhecimento, mas a gente, quando chamou os fóruns no edital passado, a gente chamou com uma pauta a mais, que seria discutir a governança da ONCB. Porque isso que você falou é uma realidade ainda muito presente, muito comum. A ONCB tem dificuldades, tem limitação para chegar na ponta, para chegar em quem não está na capital. E eu te falo por experiência, hoje eu estou em Manaus, capital do Amazonas, mas eu fui uma pessoa com deficiência visual criada no interior do estado, no interior, sabe, zona rural do Amazonas. Então, no interior, eu não conhecia nem instituição de cego, de pessoas com deficiência, nenhuma. Eu sabia que tinha uma limitação visual, não sabia o que era cota, não fui para o vestibular pela cota, porque eu não sabia para que servia. Falaram assim, aqui tem uma opção, o professor, quando foi me inscrever no processo seletivo da Universidade Federal aqui do meu estado, lá na escolinha lá do interior, do município de Nova Olinda, ele falou, aqui tem uma opção de cota. Eu falei, o que é? Ele falou, não, é só para ti fazer uma sala separada de todo mundo. Foi isso que ele me explicou que era cota. Então, eu nunca entrei na cota de pessoas com deficiência para fazer universidade, porque ele me explicou que isso era cota, eu nunca tinha ouvido falar. Quando eu vim para Manaus já fazer faculdade, uma faculdade particular, foi que eu conheci a instituição local, a Associação de Deficientes Visuais daqui do estado, e aí eu comecei a ouvir falar de ONCB, comecei a ouvir falar que tinha um movimento nacional, que podia influenciar lá em cima, lá perto do pessoal que fazia as leis e tal, e eu fui, o que é isso? Vamos descobrir o que é. E eu fui mergulhar nesse universo, que para mim era totalmente desconhecido. Então, imagino que em todos os estados a gente tem essa dificuldade, ainda hoje. E aí a gente luta para melhorar
vamos chamar assim, essa governança da instituição. Então, no fórum que a gente teve o último, a gente colocou como pauta discutir essa governança, porque no encontro que a gente teve em 2020 já começou a se levantar essa pauta de como aproximar a instituição de pessoas, porque hoje a UNCB ela não associa pessoas, hoje ela associa instituições. Então a gente tem aí quase 100 instituições filiadas ao UNCB, e essas instituições elas ganham voz e voto através dos delegados eleitos. Então essas instituições são nos seus estados, e aí esse número de delegados é proporcional. Um estado que tem uma instituição vai ter um delegado titular e um suplente. Um estado que tiver para mais de 4 instituições é que vai ganhar 2 representantes, 2 delegados titulares e 2 suplentes. E aí esse número ainda, dependendo do estado, Amazonas, por exemplo, tem um delegado titular e um suplente, só tem uma instituição filiada ao UNCB. E Amazonas é um estado gigante. Como eu estou falando, eu moro hoje em capital, mas quando eu morava no interior eu nunca tinha ouvido falar disso, de movimento, nem de instituição local. Então, como aprimorar essa governança? Como fazer com que o movimento continue fluindo, continue organizado, porque os resultados desse trabalho, com certeza, eles são sentidos em algum aspecto na ponta, mas a gente precisa, até para estimular novas lideranças, até para estimular as pessoas nos seus estados a se envolverem no movimento, a gente precisa que essas pessoas saibam o que é o movimento, que elas tenham acesso. E a nossa dificuldade ainda é dar acesso para essas pessoas, ainda é fazer com que as pessoas de fato conheçam a NCB, participem desses processos. E a gente tem os encontros, mas os próprios encontros às vezes não são acessíveis para todo mundo no sentido de ir. Eu coloco lá um encontro uma vez no ano, lá na cidade de São Paulo. Hoje uma passagem de Manaus para São Paulo, de Manaus capital, está mais de R$3.000, ida e de volta. Então, não é acessível, não é todo mundo que tem condições de ir. Como aprimorar esses processos de governança para que eles realmente alcancem as pessoas? Esse é um desafio para nós, é o que a gente trouxe para ser discutido na pauta dos fóruns. Algumas instituições, a maioria das instituições que fizeram fórum, inclusive, não se manifestaram. A gente chamou instituições que iriam eleger delegados, mas a gente chamou todas as instituições filiadas ao NCB para participarem desta pauta e opinarem, trazerem sugestões e trazerem ideias de como a gente trabalhar esse ponto, governança da UNCB. De que forma, por exemplo, a gente, de repente, associar pessoas para que elas estejam mais próximas. Associar pessoas, mas essas pessoas vão ter direito a voto, como é que vai funcionar os critérios, por onde que elas vão ser eleitas para representar a instituição, vai continuar com os delegados ou a gente vai associar todo mundo, como seria, que critérios a gente teria para que uma pessoa que fosse filiada a uma determinada organização, ela pudesse fazer parte também como filiada da UNCB. Então, tudo isso foi uma discussão e foi discutido em alguns fóruns. Alguns pontos que foram levantados vão ser apresentados, inclusive, na nossa Assembleia Geral desse ano. Ok, pessoal. Né, assim, eu particularmente, Ingrid, me sinto muito feliz com a Organização Nacional de Cegos do Brasil, até porque eu fiz parte da fundação, não sou velho não, vou povo, mas eu fiz parte daquele processo de unificação do movimento de cegos no Brasil, né? Naquele momento foi um movimento muito importante, né? Que foi tirar a UBC, tirar a FEBEC e transformar em uma instituição forte, uma instituição única, que naquele momento começou bem, começou com recurso, começou com as instituições pensando junto, que eu sei que hoje é diferente. Hoje o NCB, aos trancos e barrancos, tenta sobreviver com poucos recursos que tem, né? Mas para mim ainda é uma instituição que ainda cumpre aquele seu papel político-social, né? Que é representar nas pessoas cegas e com baixa visão do nosso estado, tanto dentro do nosso país quanto fora, né? E a gente tem feito e tem visto, infelizmente, Ingrid, a gente não consegue dar essa visibilidade. Hoje o nosso papel do fórum
é buscar essa visibilidade para o movimento, né? Que a gente não consegue dessa visibilidade, talvez, que a ONCB talvez não tenha ainda identificado, é que tem que começar a fazer o papel inverso. Não nomear delegados para os eventos da ONCB. Nomear delegados para que realizem os eventos da ONCB. Então, talvez desde quando eu fui delegado, já fui delegado da ONCB, já fui secretário de esporte da ONCB, hoje estou na Secretaria de Tecnologia e Acessibilidade da ONCB, e eu sinto muito essa falta. E aproveitar, agradecer o companheiro aqui, Robinilson Nascimento, que é delegado do ONCB hoje pelo estado da Bahia, onde nós temos apenas um delegado titular e um suplente, 3 instituições, o que é muito pouco, mas talvez esteja na hora da ONCB fazer esse trabalho inverso, nomear os delegados e delegar aos delegados que façam os eventos locais, não fazer eventos só para nomear delegados. Então talvez isso seja um braço que esteja faltando para que a ONCB, ela de fato, ela ganhe essa expansão, porque politicamente ela já tem essa expansão a nível de Brasília, principalmente, a nível do presidente, dos vices, dos secretários, tem essa visibilidade, mas nessa ponta que eu falo, só para você ter uma ideia, Ingrid, nós fizemos um trabalho que foi para o Nubank, que você deve ter visto, que foi aquela consulta técnica que foi para a Secretaria de Acessibilidade lá com o Milton, que a gente fez, foi aprovado, foi divulgado, foi feito algumas melhorias já no aplicativo do Nubank, mas o pessoal lá da ponta aqui do estado da Bahia não sabe disso. Não sabe que foi a ONCB que fez. Né? Eu duvido que os delegados, vou falar pelo nosso que está mais próximo aqui, ele vai poder responder, mas que as instituições aqui do nosso estado repassou isso, que foi um papel do ONCB. Né? Então, assim, eu sinto muito a falta desse trabalho feito por nós da ponta de cá. Né? Quando eu digo nós, não nós que estamos dentro do ONCB, mas nós que estamos como delegados, como dirigentes, né? Nós como fórum. Né? Então, acho que precisa que a ONCB passe a olhar como não só nomear delegados, não só agregar instituições, mas que essas instituições tenham poder de voz, que já tem, mas poder de atuação em nome da ONCB nos seus estados. Mas eu falo demais também. Já vi que tem 2 pessoas com a mão levantada, então a dinâmica vai ser bem essa. Né? A pessoa vai levantar a mão, aí tem Lucas, tem toda a coordenação tá aí, pode me ajudar, porque eu não estou conseguindo ver todo mundo, mas eu vi aqui que o primeiro é o David Monteiro e depois o Ednilson Sacramento. Boa noite a todos e a todas. Eu sou David Monteiro, sou de Salvador. E uma das minhas perguntas que eu ia fazer, Jefferson já fez, né, para falar um pouco sobre a ONCB. E eu tenho mais 2 perguntas para fazer, já que Vânia disse que eu faço várias perguntas, eu vou fazer logo 2 de vez. A primeira, como uma instituição, ou como você está dizendo aí, que pode abrir, né, para todos, né, ser da ONCB, como é que fazemos isso? E me diga, fale aqui para as pessoas do interior da Bahia, já falei de Salvador, da Bahia, sobre os cursos da ONCB. Eu que já fiz um curso da ONCB de consultor em audiodescrição, fiz o último agora de empreendimento, né, nas redes sociais, né, que foi super legal. Já tinha feito um... Jefferson, quando foi aquele curso de rádio que teve da UNCB, que a gente fez? Eu não me lembro o ano. Né? Foi E já fiz outros também foi pequenos. 2018, se eu não me engano. Então, Com Marco Aurélio. Isso mesmo. Queria que você falasse, por favor, sobre os cursos, né? E sobre como é que faz. Ou a instituição, ou como vai ser agora de pessoas, né? Sem ser instituição, para ser delegado ou estar na ONCB.
Bem, como eu comentei, essa questão da mudança, ela ainda está em curso, ainda está em estudo, ainda em discussão, inclusive vai ser tratada em Assembleia Geral. Isso não é algo que a gente vai conseguir fazer uma alteração drástica da noite para o dia. Isso é o que a gente está estudando para buscar melhor atender as pessoas. Os cursos, eles são... A gente não tem condições. Uma coisa que o Jefferson falava, que é uma realidade. No início, a gente tem sempre aquele primeiro amor, aquele despontar, todo mundo contribui, todo mundo chega junto, vamos fazer algo novo. Um tempo vai passando, a gente sabe que todo mundo tem suas crises, suas dificuldades, a pandemia veio, quebrou um monte de coisa, inclusive algumas instituições ficaram bem num momento bem delicado, situações bem delicadas financeiramente mesmo, porque todas as instituições praticamente são sem fins lucrativos, vivem e sobrevivem de doações, de recursos que são adquiridos através de emenda, das contribuições de associados, e a gente, não muito diferente, vive e sobrevive das contribuições das instituições. Isso em tese, isso teoricamente falando. Mas na prática, hoje, se a gente fosse utilizar as contribuições, a gente não conseguiria, por exemplo, talvez sanar todas as despesas, que são aquelas despesas fixas, tipo a manutenção do site da UNCB, da rádio, das questões do computador, as questões fiscais mesmo, para manter as contas da UNCB em ordem, essas coisas. Talvez com a contribuição que a gente recebe, a gente não conseguiria organizar todas essas despesas. Então, é um valor baixo e a gente precisa sempre estar inovando essas coisas que às vezes vocês veem, poxa, que legal que a gente faz uma parceria para uma audiodescrição. Isso vem com um valor social, com um cunho social muito grande, muito importante, mas isso também vem para somar com a manutenção, com a subsistência da própria instituição. E esses cursos, essas parcerias que a gente consegue, eles também são advindos desses momentos, de uma emenda parlamentar, de uma parceria com um tribunal de trabalho, com uma instituição, com um parlamentar que disponibilize, e através disso, a plataforma Ágora também, que é um programa, um dos carros da UNCB até o presente momento, é a plataforma Ágora, que é uma parceria com a FUAL e a ONCE, que é a Organização de Cegos da Espanha, e através desse recurso que a gente recebe anualmente, a gente consegue também fazer esses movimentos, como esse encontro que a gente vai ter, falando sobre empregabilidade e geração de renda. Uma parte dele está sendo subsidiado pelo programa Ágora, e outra parte pelas parcerias locais com a secretaria, com diversas instituições e parceiros que a gente está buscando apoio. Então, é desafiador para a gente, não dá para dizer para vocês, a gente tem um calendário fixo de cursos, porque a gente não consegue manter isso, a gente faz um estudo, dependendo da demanda, dependendo do que as pessoas mais estão buscando, do que é os maiores anseios, e também as necessidades, porque à medida que a gente vai avançando, na tecnologia, nas informações, a gente vai vendo que as pessoas com deficiência também precisam avançar, também precisam se atualizar, e aí, através disso, a gente vai buscando parcerias para realizar esses cursos. Geralmente tem alguns critérios para se inscrever nesses cursos, como fazer parte de uma instituição. Talvez a gente não consiga alterar isso da noite para o dia, que a gente não consegue, de fato, atender todo mundo. Imagina a gente atender todas as pessoas com deficiência de todo o Brasil. A gente não tem braços para isso. E a UNCB também não é uma instituição de assistência, no sentido de prestar serviço direto, é uma instituição de luta de garantia de direitos. Então, quando a gente oferta esses cursos, o objetivo maior é dar acesso às pessoas, mas também torná-las multiplicadores nas suas áreas de atuações, nos seus estados. Então, a gente precisa que essas pessoas tenham representatividade, que se forem pessoas que unicamente estão procurando um curso para, de repente, se tornar, empreender, ganhar dinheiro,
e nunca mais aparecer, é um pouco complicado. Não que você não vai empreender e se tornar independente e procurar fazer fluir o seu negócio, mas a gente precisa que minimamente essas pessoas sejam pessoas de representatividade político-social para que elas venham se tornar multiplicadores. Então, ainda que a governança da UNCB mude, ainda que a gente venha em um momento próximo, talvez, associar pessoas, esses critérios de relevância social, de contribuição, de pessoas que sejam militantes da causa, que sejam multiplicadores, muito provavelmente eles não vão ser alterados, porque a gente o tempo todo vai precisar da voz das pessoas, das ações das pessoas. Nossa, isso que o Jefferson falou de inverter os papéis, de os delegados serem de fato delegados, serem delegadas funções a eles no dia a dia, isso é muito importante. Isso é um negócio que eu acabei de notar aqui na minha agenda, que a gente precisa muito disso. A gente ainda, talvez por ter poucos braços para isso, a gente deixa os delegados soltos e fala, gente, contribuam. Mas quantos aqui já viram o delegado da UNCB, por exemplo, recebendo homenagem para a UNCB na se Paulo aqui de Manaus, talvez alguém nem conheça a UNCB. E assim sucessivamente nos municípios. Então a gente precisa ampliar essa presença de fato nos nossos espaços locais políticos. Obrigado, então, Ingrid. Não sei se você concluiu. Ela só não falou, Ed, mas aí depois a gente traz isso de novo, que vai ser pedido, como filiar o NCB. Que o David perguntou, mas... Quer falar rapidinho, Ingrid? Hoje, nesse momento, a gente continua com o critério instituição. A gente ainda não está filiando pessoas. Como eu falei, essa parte da troca de modelo de governança, ela ainda está em estudo, ainda está em discussão. Então, hoje, nós temos ainda o modelo instituições filiadas. E aí, uma instituição precisa estar legalizada, ter um estatuto social, ter relevância social no seu estado, e encaminhar a documentação para ser apreciada pela instituição. Quem cuida dessa parte de filiação é o primeiro vice-presidente, o Diego França. E aí, a partir desse momento que essa instituição é filiada, que ela já tem um período ali de filiada na UNCB de 1 ano, ela elege delegados com direito a voz e voto. Um delegado, na verdade, por instituição, por estado, dependendo da proporcionalidade do estado, um delegado titular e um suplente. E aí é o papel do segundo vice-presidente, tradicionalmente, é tratar desse contato com os delegados. Sou eu, no caso. Ok, obrigado, Ingrid. Boa noite, Ingrid, e boa noite a todas as pessoas que estão aqui. Obrigado aí pela presença, Ingrid. Eu sou Ednilson Sacramento, faço parte da coordenação do Fórum, como coordenador de comunicação, ao lado da minha grande amiga, colega e parceira, Gonçala. E um pouco antes você falou que a ONCB está com uma bandeira interessante, que é a instituição de uma loteria, Lotex, que beneficiaria as pessoas cegas e com baixa visão. E você disse dessa bandeira, desse movimento importante que está se formando, né, no âmbito da ONCB. Ao lado de várias informações que já circulam sobre essa questão, sabe-se que um dos fundamentos dessa proposta é que essa loteria seja vendida por pessoas com deficiência. Não sei se pessoas com deficiência visual apenas ou pessoas com deficiência de um modo geral. Eu gostaria de saber o seguinte. Primeiro, a ONCB já fez uma extensa e exaustiva campanha para levar à sociedade a importância dessa loteria, ou seja, desse fundo, dessa fonte de renda para as pessoas com deficiência. Essa é a primeira pergunta, se a ONCB já fez esse trabalho a nível nacional para levar essa questão à opinião pública. A outra questão o fato da proposta da loteria
privilegiar ou beneficiar ou atender exclusivamente a uma categoria ou um segmento social, que é das pessoas com deficiência, não iria de encontro à questão da isonomia, ou seja, de todas as pessoas gozarem desse benefício como se fosse um imposto qualquer. Então, são essas duas questões. Muito obrigado. Bem, esclarecendo um ponto inicialmente, a proposta da Lotex não é da ONCB, é um aceno do governo federal, foi uma proposta do governo, e foi uma proposta que, inicialmente, a nosso ver, ela vem como uma política afirmativa, vem como algo para somar. Então, a ONCB se pronunciou a favor, mas a gente não fez um trabalho. O nosso diretor de Relações Institucionais, inclusive, ele fez um vídeo breve, mas a gente não fez um trabalho tão massivo nesse sentido, porque não é uma proposta diretamente da sociedade civil, e a gente precisa que o governo, se vai fazer algo parecido, ele precisa nos chamar para um momento, como uma audiência pública, como uma consulta pública, como algo nesse sentido, e diga quais serão os critérios, esclareça que essa proposta ela deve respeitar a lei de cotas, que ela deve, de fato, vir como uma política afirmativa, vir como algo para somar. Então, a gente ainda espera esse posicionamento mais detalhado do governo, bem como uma discussão que foi cobrada pelo nosso presidente, inclusive no âmbito do Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência. O Conselho Nacional não discutiu esse aceno do governo. E isso precisaria ser discutido nesses espaços, ser amplificado nesses espaços onde a gente tem paridade, onde a gente tem sociedade civil e tem o governo ali representado, para só então a gente poder defender, porque a gente defende algo que de fato esteja pautado na garantia dos nossos direitos. Então a gente, apesar de se manifestar a favor, a gente só pode fazer um trabalho mais intensivo em torno disso quando a gente tem todos os critérios estabelecidos. A possibilidade disso ferir o princípio da isonomia, a gente entende que as loterias não vão ser exclusivas para pessoas com deficiência, é uma modalidade. Assim como a gente tem hoje várias formas, vou chamar de vários bilhetes, de várias modalidades da loteria sendo vendidos amplamente. Seria uma das modalidades dedicadas a gerar emprego para pessoas com deficiência. Seria uma espécie de cota dentro do sistema de loterias. Esse modelo, inclusive, ele é seguido na Espanha. A ONCE, ela trabalha um modelo bem parecido com isso, e por lá parece-me que tem dado certo. Tem gerado aí bastante empregabilidade e inclusão para pessoas com deficiência, garantia, na verdade, de uma renda complementar. Isso não é agora todo mundo vai trabalhar vendendo Lotex, vendendo raspadinha, não. Então, há uma ampla discussão sobre isso. Inclusive, voltando ao ponto inicial, onde essas pessoas vão vender? Alguém questionou assim, quer dizer que o cego vai voltar, por exemplo, e outras pessoas com deficiência que estiverem vendendo, aquele posto ali na esquina, no sol, vendendo, parece que está pedindo algo. E não necessariamente, isso teria que ser estabelecido. Vai haver um posto de trabalho onde essas pessoas vão estar vendendo. Será que elas não vão estar vulneráveis? Vai ter garantia? Vai estar dentro dos direitos trabalhistas? Tudo isso precisa ser amplamente discutido para poder a gente, de fato, pegar isso e sair defendendo dentro das nossas instituições, dos estados. Saturnino, com a palavra. Alguém está com o microfone ligado. Sou eu, é uma chamada aqui, só um minutinho. Boa noite a todos. Só um minutinho. Pronto, pessoal.
Vamos lá. Só tá dando eco. Mas vamos lá, Satu. Pronto. Agora sim. Boa noite a todos. Boa noite a esse grupo maravilhoso que tem cada vez mais promovido coisas para que nós estejamos sempre inteirados, né? Antes de mais nada, meu som está saindo bem aí, que está dando eco aqui. Tá ótimo agora. Pronto. A minha pergunta, eu acho até que ela já foi, de certa forma, respondida pela Ingrid. Mas mesmo assim eu vou dar uma reforçada. Eu, pelo menos, não conheço bem, né? A ONCB. E a minha pergunta é a seguinte: a ONCB hoje ela é o quê? Uma associação, uma fundação, uma empresa de terceiro setor? E qual é exatamente a atuação da ONCB? Se é uma empresa governamental, se tem algum subsídio? Bem, posso responder já? Pode sim. Pode sim, pode sim. A ONCB que está aí na ponta, que está aqui nos estados, pertinho da gente, Oi, Ingrid. mas é uma organização... Oi, tá me ouvindo? Responde de novo que cortou. Eu digo, a ONCB é uma instituição um pouco parecida com o que a gente vivencia na ponta, nos nossos estados, nas nossas instituições. O âmbito de atuação é um pouco diferente, que era um nível nacional, mas é uma organização da sociedade civil, de instituições da sociedade civil, sem fins lucrativos, e a gente, como eu disse mais cedo, a gente vive e sobrevive das contribuições das instituições filiadas e de recursos que a gente providencia a custo de emendas parlamentares, de parcerias com instituições governamentais ou não, mas que são recursos utilizados com finalidade de relevância de cunho social. Não é uma instituição que receba verbas diretas, não é uma instituição com ligação direta governamental, é uma instituição não governamental e sem fins lucrativos. Se alguém tiver com a mão levantada aí, alguém me avisa, mas vamos lá. Ingrid... Não, Jefferson, por hora tá zerado. Então, beleza. Então, vamos continuar aqui. Ingrid, uma das coisas que, assim, eu vejo e venho discutindo muito sobre as organizações e essa eu deixo sempre à vontade a coordenação do fórum para que elas falem primeiro em nome delas, que nós somos pessoas, para depois sermos instituições. Claro que muitas das vezes o nosso querer, o nosso sentir, ele converge no que a coletividade ela sente, né? Mas assim, eu tenho também sentido isso que o Saturnino falou aí, né? Que apesar de se falar em ONCB, apesar de a gente publicizar algumas coisas da ONCB, né? A gente de fato, eu sei, mas de fato as pessoas que às vezes conversam comigo fazem assim: ah, Jefferson, mas o que é que a ONCB de fato faz pela gente, né? Então talvez esteja na hora também da ONCB tentar buscar um recurso, tentar buscar uma visibilidade não política, mas uma visibilidade institucional maior. Eu sei do esforço que é feito dentro da ONCB para que isso aconteça, mas infelizmente na ponta, que é a razão de ser do ONCB, que é garantir as políticas, que é garantir essa visibilidade político-social das pessoas cegas com baixa visão no Brasil, né? Na ponta a gente sente essa inversão, que a ONCB praticamente ela não existe, ou que se ela existe a gente não sabe o que faz. E um ponto que na última sexta-feira foi assim tão bem impactante, né? Como eu disse, eu tenho a minha opinião sobre essa loteria, não falo enquanto coordenador do fórum, aonde eu vou, eu sempre falo assim, ó, eu preciso ver ainda o projeto de lei
para eu emitir uma opinião definitiva. Mas, assim, algumas pessoas conversando comigo falam assim, mas o problema é que a ONCB já foi taxativa em aceitar. Então, assim, eu acho que tá na hora, se não foi feito, se não foi pensado, tá na hora do ONCB se posicionar, como você fez aqui agora, ó. Não é um projeto da ONCB. A ONCB, a princípio, está emitindo uma opinião de ponto positivo ou negativo sobre o projeto de lei. Mas eu acho também que, paralelo a isso, até para acalmar a comunidade de pessoas cegas e com baixa visão, talvez esteja na hora da ONCB se posicionar assim, ó. A ONCB acha que isso daria certo se fosse igual a como é na ONCE, com as devidas ressalvas, mas a gente, enquanto o CONAD ainda não se pronunciou. Então, assim, a gente delegar também essas responsabilidades, porque se a coisa dá certo, foi o governo que fez. Se a coisa dá errado, para a comunidade de pessoas cegas, foi a ONCB, que muitos não conhecem, a atuação foi a ONCB que fez. Né? Então, eu acho que nesse sentido, o que é que a ONCB hoje vem procurando fazer? Estou falando da loterias, mas a gente sabe que teve um projeto aí que pouca gente aqui que eu vou falar vai dizer que ouviu falar que foi a ONCB que brigou por isso, que é o projeto das passagens aéreas ser incluída pessoas com deficiência, aquelas passagens aéreas populares, né? O Beto teve uma reunião, a comunidade na outra ponta ela não sabe. Dos pontos positivos foi o governo, mas dos pontos negativos, infelizmente, pro negativo, geralmente a organização maior que deveria defender nossos direitos é a que apanha. Então, se a ONCB tem uma preocupação em relação a isso. E alguém levantou a mão e eu não vi quem foi. Vânia. Então beleza. Depois de mim, Vaninha. Então, na verdade, eu venho só reforçar, né, a fala do Satu e a do Jefferson. Falando de uma forma bem grosseira, é como que para mim, né, até então, como eu já tinha dito mais cedo, eu conhecia muito pouco sobre o trabalho da organização. Então, assim, eu acho que a organização, ela tem, na verdade, uma necessidade para que todos nós alcance esses informes em relação ao trabalho, se amostrar mais, né, se aparecer, digamos assim, para que as pessoas realmente entendam o trabalho qual é. Porque eu vejo que aquela continuidade de parceria, digamos, né? O município criou uma associação e acolhe aquelas pessoas. Aí já vem um fórum, já vai acolhendo de outros cantos. Já vem o COED, só vai subindo o nível de pessoas que continuam lutando para que os direitos continuem ou venham a ser, de fato, validados. Porque a gente sabe que a lei existe, mas para as coisas acontecerem, é difícil. E quando se fala na questão da ONCB, você já imagina assim, que é um órgão que, na verdade, faz um trabalho tipo particular, digamos assim. Mas, na verdade, não é. É um órgão igualzinho ao Fórum, igualzinho ao COED, porém que com o poder, né, de atingir setores maiores, mais à frente. Mas são pessoas que continuam lutando para que os direitos sejam, de fato, exercidos. E quanto à questão da loteria, né, da questão desse trabalho, é o que eu já venho falando sempre, até eu conhecer de fato do que se trata, eu não tenho uma opinião a dar sobre isso. Mas agora, de fato, eu consegui entender qual é o trabalho da ONCB. E parabéns a todos, né, que de fato continuam lutando para que os direitos possam ser adquiridos e exercidos de verdade. Ainda é uma luta grande. Pronto, aqui eu encerro. Era só um comentário. Não era nenhuma pergunta em si. Bem, a gente acolhe de uma forma muito solidária essas questões que vocês trazem aqui, porque realmente, como eu tenho dito, são os nossos desafios no dia a dia. Fazer com que o trabalho da ONCB não seja a atuação de 6 pessoas, que são os membros da diretoria, de mais os secretários temáticos e de alguns delegados. A gente precisa que isso seja multiplicado, a gente precisa da visibilidade. Hoje a gente tem um trabalho pioneiro da rádio, da web rádio ONCB, mas quantas pessoas aqui são ouvintes frequentes da rádio ONCB? Então,
se questionar sobre isso e tornar-se um multiplicador disso, como eu trouxe um pouco atrás. Quantas pessoas aqui já foram, talvez, receber uma homenagem em nome da UNCB na Câmara Municipal do seu município? Quantos delegados ou quantos coordenadores, quantos dirigentes de instituições que estão filiados à UNCB receberam isso no seu município? Então, o trabalho, ele está acontecendo, mas ele não é visibilizado, como disse Jefferson aqui em outro momento também. Quando acontece um negócio positivo, um negócio legal, todo mundo é o pai do filho que nasceu, quando ele é bonito, é o governo, foi fulano, foi deputado fulano de tal, foi autoridade, foi o tribunal não sei da onde, mas a ideia, a construção, ela partiu muitas vezes da ONCB. Mas se algo der errado, sempre vai ter alguém que vai dizer, mas a ONCB apoiou, tá vendo? E não deu certo. Isso é um risco real de ser vanguardista de um projeto, de ser protagonista, de você abrir um caminho. A gente sempre vai correr esses riscos. A gente muitas vezes vai ter que desbravar. A gente corre o risco de ser mal interpretado, de algo dar errado e as pessoas dizerem, mas vocês estavam lá no meio, representaram a gente e representaram mal. Isso é um desafio, isso é um risco real. Às vezes a gente precisa corrê-lo, dependendo da situação. Se a gente acredita em algo, se a gente busca conquistar um espaço que é novo, a gente às vezes precisa correr alguns riscos. Mas, sobretudo, eu acolho, inclusive vou levar para o restante da diretoria o que vocês estão trazendo aqui, porque é uma necessidade real de a gente, de fato, ampliar essa voz do que a ONCB faz. Porque é uma instituição que, como eu disse, trabalha no âmbito nacional para que as políticas públicas sejam colhidas lá na ponta. Mas, às vezes, a gente nem sabe quem foi que plantou a árvore que está dando aquele fruto que a gente está colhendo. E isso precisa ser dito até para nos fortalecer, até para nos incentivar a também fazermos parte disso. Não sei se mais alguém levantou a mão, só lembrando. Eu acho que é Edmundo e o Satu novamente. Robenilson e seu Saturnino. Só antes de passar para eles, viu, Ingrid? Uma coisa que você falou, no período que o Muniz era presidente da ONCB, eu tive a oportunidade, e eu até conversei com o Muniz sobre isso, né? Que ele não pôde vir para Salvador no evento, e a ONCB ia fazer parte da mesa do encontro das Vox. E eu assumi essa função, mas aí é aquele negócio, eu era secretário da ONCB, então não era só um prazer estar fazendo, né? Era um dever estar fazendo. Mas isso que você traz também é isso que está faltando, né? E que a gente aqui do fórum, isso eu tenho um cuidado enorme, de que a gente aqui do fórum, quando uma pessoa vai daqui do fórum, somos 8 coordenadores, esse coordenador, quando ele vai, ele fala em nome do fórum. E se algum membro do fórum, se assim, vou para uma reunião e tiver liberdade de falar, vai falar em nome do fórum. É isso que, primeiro, divulga o Fórum Baiano de Pessoas Cegas e com Baixa Visão e também divulga a pessoa, porque a gente tem que criar novas lideranças o tempo todo. Quem é que tá na ordem aqui? Edmundo, Saturnino e Robenilson, né? Edmundo. Oi, Jefferson. Oi. Jefferson. Eu também, já levantei a mão. Porque eu vi aqui, Gonçalo, na verdade eu vi o teu polegar levantado aqui. Não foi a mão, foi o polegar. Então vamos lá. Você foi realmente... Jefferson, na hora que você falava ainda, eu tinha levantado a mão. Aí eu desativei por uma questão, enfim, uma compreensão minha, mas eu pensei que tinha sido visualizado. Mas não eu tô aqui tranquilo. Peraí, a ordem é Edmundo, Saturnino, Gonçala vem a quarta. Não é porque Gonçala, David, ela não levantou a mão, ela deu um sinal de positivo. Eu acho que até Ednilson também levantou a mão, se eu não me engano. Isso, mas vamos, já que Gonçala pouco fala aqui, deixa Gonçala... O Benilson levantou a mão primeiro do que eu mesmo. Então, beleza. Então vamos botar na ordem. Gonçala, Satu, Robenilson e Edmundo. Já pode falar? Espera aí um minutinho que a Ingrid deu uma saída. Ok. Voltou. Pode falar, Gonçala. Boa noite novamente a todos e todas. Boa noite, Ingrid. Boa noite.
Meu nome é Maria Gonçala dos Santos, moro em Valença, sou membro do Conselho Estadual das Pessoas com Deficiência, sou presidente de uma associação, fundei uma associação de pessoas com deficiência aqui no meu município, moro em Valença. Sou membro da coordenação do Fórum Baiano na comunicação juntamente com meu amigo Ednilson Sacramento. E assim, não conhecia, ouvi falar algumas vezes da ONCB, mas pela primeira vez estou ouvindo detalhes da ONCB que eu não conhecia. A princípio, eu gostaria apenas de conhecer um pouco mais, saber quais critérios para associar a instituição ao ONCB, se a instituição é só de pessoas cegas ou pode ser qualquer outra instituição que realiza serviços para pessoas com deficiência. E se a ONCB ela trabalha também com projetos para... Se ela trabalha projetos, se ela... Deixa eu elaborar melhor a pergunta. Por exemplo, eu tenho um projeto e eu quero encaminhar esse projeto. Se ela financia projetos para outras instituições. Entendeu? Mais ou menos? Sim, entendi. Hoje, os critérios de associação ainda são destinados a instituições, como eu dizia, nós estamos em estudo e discussão de um novo método de governança, que seria a possibilidade de associar pessoas físicas, mas até o presente momento a ONCB filia instituições. São instituições tipo associação, institutos, federações, fóruns que trabalhem, que atuem diretamente com e para pessoas com deficiência visual, sejam pessoas cegas ou com baixa visão. Então, está aí restrito a pessoas com deficiência visual. A ONCB não financia projetos porque a gente não tem recursos próprios, nós lidamos com recursos oriundos de doações, contribuições de instituições filiadas e emendas parlamentares, parcerias. A gente também trabalha nessa modalidade financeira bem parecido com o que vocês trabalham nas instituições sem fins lucrativos. Então, a gente pode, de repente, até orientar, através de uma secretaria temática, orientar uma instituição, de repente, em quais os caminhos que ela pode estar recorrendo para conseguir financiar um projeto. Mas a ONCB em si não trabalha financiando projetos. Eu já tive pequenos projetos financiados aqui por uma organização de Salvador, né, do estado da Bahia. E ela financia pequenos projetos e ela trabalha faz pequenos eventos para arrecadar fundos para financiar esses projetos. Eles, né, fazem bingos, e outros eventos para poder conseguir recursos para financiar esses projetos. Eu acho que seria uma boa ideia também para a ONCB estar trabalhando essas questões de financiamento para organizações. A gente, quando tem oportunidades e quando fecha parcerias, a gente procura justamente capacitar lideranças, movimentos e instituições para que possam ter essa autonomia e conhecer esses caminhos. Mas a gente não tem, vamos dizer, a gente não tem aporte, a gente não tem braços para fazer isso, até por conta que a gente tem quase 100 instituições filiadas. Então, de repente, a gente vai movimentar uma ação online, vamos dizer assim, para uma instituição, e aí, se a gente tiver que fazer isso para 10, 20, 50 instituições, vai ficar um pouco difícil.
Pois Obrigada é, aí. rapaz. Que bom seria que a UNCB tivesse a grana toda, né? Ai, Muitas poxa, das vezes quem ela. sabe a gente chega lá. Muitas das vezes, só o pessoal saber, a UNCB nos projetos é financiada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro através da CBDV e pelo próprio comitê, né? Que cede o CT Paralímpico para que realize os eventos. Saturnino, depois Robinilson. Pronto, boa noite novamente. Na verdade, eu já tinha baixado o dedo aí, Ah, então beleza, então beleza. mas eu vou fazer um complementozinho. Vai lá. Diante ainda da temática aí, da fala de Jefferson, realmente é muito bom que essa instituição se torne vista e conhecida, para que nós possamos a saber com o que estamos lidando, né? Não sei, vocês vão entender o que eu quero dizer. Hoje nós temos muitas associações, porque a pessoa simplesmente acha que abrir uma associação é simples. E aí você chega lá e o pessoal fala, você tem que dar tanto para contribuir. Mas aí você pergunta, me diga uma coisa, quantos cegos tem nessa cidade? Eu não sei. Entendeu? Quantos cegos eu tenho no Brasil? Quantos baixa visão? Eu não sei. Então, quer dizer, existem associações hoje que abrem só por abrir, só no interesse, nós sabemos qual, né? Então, seria ideal que se tivesse assim, fiscalização nós sabemos que não tem, mas que pelo menos acho que fossem mais sérias, que se destacassem, que se pusessem, que se lançassem nas mídias, para que nós conhecêssemos, né? E poder até apoiar, no caso. Como foi fala aí de projeto, talvez até recurso financeiro, mas que nós tenhamos uma coisa de qualidade. E isso é muito importante. Eu, por exemplo, eu tenho uma rádio web, eu me proponho a fazer comercial necessário aí, gratuito, não tem problema. Eu me proponho a propagar o nome, desde que a gente saiba, como sabe agora, o que é essa instituição. Entendeu? Isso é muito importante para nós. É só isso mesmo. Ô, Satu, Maravilha. maravilhoso isso aí, viu? Maravilhoso. Robinilson. Bem, eu estou sendo bem ouvido por vocês? Muito bem. Olha, então, inicialmente eu quero cumprimentar a todos e dizer da minha alegria e satisfação em estar participando desse evento. Cumprimento de maneira muito especial a vice-presidente Ingrid, a quem eu ouço bastante as suas inserções, as suas intervenções no grupo de delegados, e também cumprimentá-lo, Jefferson, né, como coordenador baiano do Fórum de Pessoas Cegas e com Baixa Visão, coordenador do Fórum Baiano de Pessoas Cegas e com Baixa Visão, que promove esse evento, que, enfim, nos agrega, nos une e reúne nesse propósito de fazer essa leitura do sentido do modo de ser, do sentido do modo de fazer movimento social. E eu quero, assim, concordar plenamente com as leituras aqui feitas, né? Com as análises, inclusive análises radicais. Quando eu falo radical, eu falo no sentido de profundidade, de que é fato que a Organização Nacional de Cegos do Brasil é pouco conhecida aqui no estado da Bahia, principalmente pelas chamadas, assim dizer, pelas bases, né? Como se costuma dizer nos movimentos sociais. E quando a gente assim constata, né? Quando a gente assim, né, ler este mundo que se apresenta na sua autodatidade, no seu modo de se apresentar concretamente, objetivamente, isso se traduz como um chamamento, né? Como um chamamento interessante. Por exemplo, o primeiro passo, as instituições aqui representadas nesse coletivo, amanhã se filiarem ao NCB. Por exemplo, as organizações que constituem o Fórum Baiano de Pessoas Cegas e com Baixa Visão se filiarem ao NCB. Vejam só, eu estou delegado da UNCB, acho que pouco mais de um ano, não sei, eu acho que vai fazer, eu não me recordo, quando aconteceu aquele evento do Fórum Baiano, que eu fui convidado para fazer uma palestra, inclusive eu já era até delegado da UNCB naquela ocasião.
E, de um modo assim muito discreto, eu talvez até nem me posicionei, porque eu não sei como delegado da UNCB, mas é bem verdade que talvez uma pessoa ou outra deveria saber que eu estava ali na condição também de delegado, né? Eu fui convidado como professor, mas estava ali na condição de delegado da UNCB. E essa leitura, o que vocês fizeram em relação ao NCB, Jefferson que fez essa leitura interessante, outras pessoas, né, esse tempo que o NCB tem de fundada, né, e o NCB tem pouca visibilidade na Bahia. Essa é uma das preocupações que esse representante aqui tem em relação a essa questão. Eu compartilho isso com vocês. Tanto assim que no evento, no seminário que nós organizamos, denominado Sábado Cultural, que é um evento de cunho reflexivo em relação principalmente sobre o movimento, a gente deixou claro no projeto, que inclusive o Fórum Baiano participou, que ali estava o NCB organizando. As instituições que foram convidadas foram devidamente informadas que ali estava a ONCB participando. E mais, eu fiz questão, como coordenador do evento e como delegado da ONCB, convidar o presidente Beto Pereira para abrir o evento. E ele, muito generosamente, se colocou à disposição. E, naquela ocasião, discorreu, fez um pronunciamento, salvo engano, de uns 40 minutos, falando sobre a Organização de Cegos do Brasil. Eu acho que pela primeira vez, não sei, posso estar equivocado, um presidente falou aqui na Bahia, diretamente com a base, não só com a diretoria da ABC, que inclusive eu não faço parte, né? Inclusive há décadas. Mas me fizeram esse chamamento para integrar, para contribuir como delegado, em um período, eu, enfim, me senti, uma vez instado, me senti assim, movido e para participar. E aqui estou, assim, com muita alegria, com muita satisfação e sempre disposto ao diálogo, a fazer esse debate. Por isso que quando você, Jefferson, sinalizou essa possibilidade, eu prontamente me desfiz de compromissos para atender esse chamamento. Para concluir, não ser longo, né, e cansá-los, eu quero assim, me posicionar em relação a duas questões que foram aí colocadas. A primeira em relação à loteria, vendida exclusivamente por pessoas com deficiência ou com deficiência visual, não sei como é que isso vai se dar. Eu tive uma excelente impressão desse projeto, porque se a gente vê na ponta, como aqui está se dizendo muito na ponta, se a gente fizer um exercício imaginário de como isso pode contribuir, inicialmente, para a existência material de milhões de pessoas com deficiência nesse Brasil, milhares, enfim, eu vejo isso como muito relevante, muito positivo. Agora, é claro que a gente precisa aprofundar a reflexão, precisa aprofundar o debate. Agora, esse é o meu posicionamento inicial, que eu acho que a ONCB vai se colocar, sim, e tem se colocado aberta para o diálogo. Um outro ponto que foi aqui mencionado, e aí para concluir, é em relação a esse modelo de governança da UNCB. Eu, pessoalmente, aí vou discutir aqui com as pessoas, os companheiros aqui do Estado da Bahia, eu penso que o Estado da Bahia tem que se posicionar contra, categoricamente contra, porque isso enfraquece o movimento. A organização nacional tem que ser constituída por instituições, e as instituições de base constituídas por pessoas. E as pessoas que têm interesse em participar da organização, lute pelo poder na sua base, lute por esse espaço na base, nas instituições, para lá se fazerem representadas. Porque se isto abre para pessoas, eu não sei, inclusive eu estou aberto para o diálogo, essa é uma primeira impressão. Eu acho que isso enfraquece inclusive as instituições nas suas bases. Por que esse interesse? Qual é o objetivo de fundo que há nessa intenção de mudança desse modelo de governança? Então, é uma leitura aqui panorâmica, inicial, e eu quero agradecê-los aí pela escuta e, enfim,
caso for necessário e seja algum debate sobre o que eu coloquei, evidentemente que eu estou aberto. E, mais uma vez, parabenizar a Jefferson pela iniciativa e esse chamamento às instituições, tá? Conte sempre com essa representação aqui como delegado para esse debate, né? Você que representa formalmente aí essa gama de instituição. E, mais uma vez, também agradecer e parabenizar a Ingrid Mendonça, que, ao meu sentir, faz intervenções sensatas. E eu entrei já no decurso de sua fala, mas deu para perceber a propriedade como você aborda as temáticas. E, por fim, dizer que eu conheço aí o seu estado, o Amazonas, já fui em Alvarães, Achiquari, conheço Manaus, cidade muito quente, estive lá o ano passado, ia voltar até agora, mas eu acho que, enfim, talvez eu não retorne, mas é isso aí, meus amigos. Perdão aí pela essa fala que foi um pouco longe, eu não gosto de muitas delongas, mas, enfim, muito obrigado. Beleza, Rob. Só lhe dizendo que você foi eleito delegado da UNCB em 2021, para ser mais exato, em novembro para dezembro de 2021, né? Já era delegado quando foi pro fórum. Isso, beleza. Eu sempre gosto de você, que você tem uma boa memória, você refresca a minha memória. Você é um jovem muito ávido, muito, né, com a mente muito aspiralada, e é isso aí. E eu espero que no próximo pleito, na próxima eleição de delegados, exista, vá lá, um leque de opções, que a partir desse chamamento, a partir da fala da Ingrid, a gente se motive e a Bahia cresça. A Bahia, agora isso depende muito, claro, de todos nós e das pessoas. Com certeza. Que tomem essa iniciativa e vá lá, e feliz sua instituição, para que a gente cresça, né, como delegação na representação nacional junto ao NCB. Valeu, Jefinho. Beleza. Ingrid, como o Robinson não fez literalmente uma pergunta, fez só uma reflexão, vou passar para Edmundo, e aí você fala na fala dos dois. Ed? Boa noite, colegas do fórum. Boa noite, Ingrid. Eu também, assim como o amigo Robenilson, também não vejo, quando eu vi a proposta inicialmente da Lotex, né, assim, a grosso modo, né, eu também não vi com maus olhos essa iniciativa do Ministério, né, do governo. Falando também um pouco sobre a questão da Organização Nacional de Cegos, eu tive a felicidade de estar na Assembleia de Fundação da Organização Nacional de Cegos, né, e o movimento deu um passo muito maduro no sentido de dissolver 4 ou 5 instituições e formar a Organização Nacional de Cegos. E também, como o Roberto falou, eu acredito também que há um fortalecimento do movimento e da organização se ela se mantém filiando associações. Até porque, se você pensa de modo geral, né, não tem porquê eu estar afiliado numa associação local se eu estou numa organização nacional que faz o mesmo papel que a minha associação local. Então, para mim, isso enfraquece o movimento, e eu acho que o movimento tem que ser, a organização tem que ser realmente mantida com instituições e filiar suas associações. Mas a minha pergunta vai no seguinte sentido. Recentemente o blog Viver Sem Limites ele divulgou que tem mais de 100 projetos de lei tramitando entre a Câmara e o Senado, pautando a questão das pessoas com deficiência. Eu queria saber, sim, claro, né, eu sei que a participação da NCB nos espaços paritários de conselhos, de comissões e outros, para a elaboração de política pública é uma coisa visível, né? Mas há uma prática dos parlamentares, não só, né, os que estão em Brasília, mas nos estados, de consultarem a NCB para elaboração de alguns projetos de lei? Isso ocorre? É isso. Obrigado. Bem, eu vou começar agradecendo aqui a fala do delegado Robenilson, que muito, muito sensata as suas colocações, sua explanação, sua visão.
E, nossa, eu fico maravilhada porque a gente precisa muito dessas vozes, dessas pessoas, de vocês, sendo multiplicadores dessa mensagem que a gente acredita, nós como militantes, a gente defende isso porque é algo que a gente vive, mas é algo que a gente acredita, que a gente leva para a vida e que a gente acredita que também pode fazer a diferença na vida de outras pessoas. E a gente precisa mesmo fortalecer isso. Acolho também essas falas no sentido do modelo de governança do NCB. Alguns pontos eu estou notando, inclusive para levar para a diretoria, para que a gente discuta e a gente traga, até devolva para as instituições um retorno desses momentos de diálogo, tanto com ações práticas, como posicionamentos também. E respondendo a sua pergunta, amigo, a gente, infelizmente, não tem tão próximo da gente essa consulta dos parlamentares, tanto no nível estadual quanto nacional. Acontece muito mais de o projeto de lei estar circulando e a ONCB sente esse impacto, ou alguém, alguma instituição, algum segmento, algum movimento sente que isso vai impactar as pessoas com deficiência, principalmente quando isso é negativo, e a gente se posiciona, e a gente procura, a gente vai atrás, a gente literalmente corre atrás do prejuízo para, inclusive, evitar que ele aconteça. Mas, infelizmente, a gente ainda não tem tão efetivo esse diálogo. Não dá para dizer que nenhum parlamentar nos procura, a gente tem essa procura, mas ela não é tão frequente. Isso é um grande pecado dos projetos de lei que a gente tem, em todos os âmbitos, porque são políticas públicas que não respeitam, são projetos de lei, são ditas políticas públicas, mas que às vezes não respeitam o nada sobre nós sem nós. Acabam sendo construídas, às vezes até com o pensamento de uma pessoa com deficiência, de repente um assessor com deficiência, mas alguém que muitas vezes vive uma realidade distante da militância, algo que não é coletivo, que não é pensado de forma conjunta, dificilmente vai atender os anseios da maioria. Ai, rapaz, ó, isso aqui dá pra gente ficar aqui umas 10 horas, viu, Ingrid? Denilson, David e Clécia está na fila. Pronto, Denilson, seja bem-vindo em primeiro lugar, meu querido. Boa noite a todos, boa noite, Ingrid. Eu sou Denilson, aqui de Feira de Santana. Eu estou aqui atentamente ouvindo todos os pronunciamentos e eu percebo o seguinte, eu entendo a ONCB como uma federação onde engloba as entidades, e falaram aí em cerca de 100 entidades já cadastradas, associadas à federação. Mas o que a gente vê é que, em termos práticos, para as associações, essas associações, a gente não tem nada. A gente não, que eu saiba, não tem nada de efetivo. Foi perguntado aí se havia um treinamento para as associações, para elas desenvolverem assim, um trabalho, ou se organizar melhor, né? Porque as entidades, às vezes as associações, elas são desassistidas, não tem um departamento social, não tem um técnico para orientar, não tem nada. E seria aí o papel da federação. A gente, pelo pouco que eu acompanho dessa federação, há alguns movimentos lá com a Lara Mara, com a Fundação Dorina, mas e no interior, e no restante do Brasil, o que é que a federação tem feito? A gente não vê. Falaram aí do projeto aí com a Caixa Econômica. Eu acho muito bom, porque
quanto mais se abrir porta, melhor é. E é isso, viu? Mas a gente precisa expandir isso para as associações, e muitas vezes as associações não se filiam porque não vê nada de prático, não é incentivada a se associar, viu? É isso, viu? É essa a minha reclamação. Denilson, até para lhe contextualizar, são realmente, oficialmente no site da UNCB são 96, mas trazendo para aqui para a Bahia, né, que é a nossa realidade, apenas 3 instituições são filiadas ao UNCB, que é a Associação Baiana de Cegos, o Instituto de Cegos da Bahia e a ARCA. Dessas 3, há muito tempo, bote muito tempo nisso, apenas a associação vem de forma atuante, tanto financeira quanto politicamente, atuando nas ações da Organização Nacional de Cegos do Brasil, né, até com os pagamentos da mensalidade, né, às vezes atrasa, às vezes não, mas que a gente sabe da realidade, mas é um valor mínimo e sim, né, e também é um questionamento meu, que já fui secretário do UNCB, hoje sou da assessoria, de que assim, infelizmente, a Ingrid vai falar até melhor do que eu, que as instituições que não são filiadas talvez não se filiem porque não conheçam. E as que estão filiadas deixam de fazer as coisas até porque não sabe o poder que tem. Por exemplo, é difícil uma instituição que não seja as pessoas dirigentes do movimento estejam no núcleo político do ONCB que peçam parecer técnico sobre determinados assuntos. Isso é um papel do ONCB. Por exemplo, vamos dizer, a sua instituição em feira tem uma demanda sobre tecnologia e que quer um parecer técnico, né? A sua instituição é afiliada ao ONCB, ela tem por obrigação chegar no ONCB e dizer assim, preciso de um parecer técnico sobre esse tema. Infelizmente, nós não sabemos o poder que temos, principalmente as entidades filiadas. E essa falta de divulgação, realmente, você está certíssimo. Mas é a Ingrid aqui que tem que responder. E outra coisa, pelo que eu ouvi a Ingrid falar, só são 6 membros, 6 pessoas na diretoria para cuidar de um país tão grande como o nosso. Não sei, eu acho uma equipe muito pequena. Ingrid? Bem, vou começar pelo final. Nós temos 6 membros eleitos na diretoria, mas aí nós temos um conselho fiscal, nós temos 11 secretarias temáticas, como bem disse o Jefferson, que as secretarias temáticas são os nossos braços mais diretos. Então nós temos, dentre elas, Secretaria de Tecnologia, Secretaria Jurídica, Secretaria de Trabalho, Secretaria de Assistência, de Esporte. Então nós temos essas temáticas incorporadas nas secretarias, que são, os secretários, eles são postos auxiliares imediatos, logo após a diretoria, e que têm esse papel também de estar nesse link direto com as nossas instituições, quando solicitados. É claro que a gente não tem braços para, por exemplo, dar uma assessoria direta e contínua para uma organização. Vamos supor, eu quero montar uma associação aqui no Amazonas, no interior do Amazonas. Aí eu vou sozinha e vou ligar para alguém da UNCB e vou falar, me ajuda a montar minha diretoria, eu quero que faça uma formação completa durante 1 ano para formar todos os diretores de departamento e deixar eles capacitados para atuar. A UNCB não tem condições de fazer esse tipo de função, mas pontualmente nós podemos sim fornecer orientações. Enquanto presidente de instituição local aqui no estado, eu fui uma das pessoas que já chegou a acionar a Secretaria Jurídica de Assuntos Jurídicos da UNCB. Falei com o doutor Jarbas, eu queria uma orientação, está acontecendo isso na minha instituição, você pode me orientar? Ele falou, vamos marcar? Vamos. Marcamos um momento e fizemos uma chamada e vamos conversar. Quais os problemas que vocês estão enfrentando aí? E eu vou te dar uma orientação. Então, a gente trabalha nesse sentido. Agora, claro, essa falta, essa ausência, essa lacuna ainda na comunicação, na divulgação do papel da UNCB,
do trabalho que o NCB tem feito, ela ainda, infelizmente, nos deixa distante de algumas realidades, de alguns cenários locais, e aí isso dificulta esse tipo de assistência que a gente poderia estar dando para as filiadas. Mas essa é uma realidade possível, sim, através tanto da diretoria, nós somos poucos, sim, mas a gente tem um time de secretários e de assessores que também tem condições de ajudar nesse suporte. Vânia, me ajuda aí, quem é o próximo? David, Clécia e acho que Robin Nilson de novo. Ó, pessoal, já estamos chegando a 9h35. Então, na fala do Robin Nilson, a gente encerra as Eu acho que eu fui a primeira. A gente encerra as inscrições. O David, seja bonzinho, deixa... Não, que a minha resposta é rápida, a minha pergunta é rápida, porque tá... Não, é porque tá nesse... A minha pergunta vai nisso que vocês estão falando. Vamos lá. A parte que você fala sobre... Ingrid. É Ingrid? Ingrid. Isso. Vai chamando de inglês, nada a ver. Desculpa. Que Robin Nilson falou, que Denilson falou também. Né? Como uma instituição, né, quais são os documentos que precisa, qual o valor que paga mensal e como ela pode se inscrever na ONCB para participar, fazer sócia da ONCB. Né? Eu sei que tem a documentação, tem tudo, mas como ela pode se inscrever, né, na instituição? Né? Como a gente faz, qual o documento, qual o valor e quem procuramos para fazer essa inscrição? Porque aqui tem várias pessoas de várias instituições, né? Bem, realmente, sua pergunta é bem precisa. Eu posso deixar com vocês o meu contato, ou o contato do Diego França, que é o nosso primeiro vice-presidente, que é quem cuida diretamente dessa parte de filiações. Alguns dos documentos são os documentos de prática, como se a instituição fosse participar de um projeto social. O estatuto social, a ata de fundação, as informações da diretoria, dos objetivos, da finalidade dessa instituição, documento dos diretores titulares, são esses documentos de praxe. Os valores, eles são muito variáveis, isso depende do potencial da instituição, do tamanho da instituição, do que essa instituição arrecada, de como ela sobrevive, e isso é variável. Uma instituição de grande porte, por exemplo, ela vai contribuir bem mais. Oi, Ingrid, até para ajudante passar para a Clécia, o David, eu tenho o contato do Diego França, viu? Eu tenho o contato do Diego França, ele digo com tranquilidade, sua instituição pagará no mínimo R$30 por mês. Se for essa instituição que eu acho que você quer afiliar, viu? Obrigado. E eu tenho o número do Diego, eu tenho o contato do Diego. No mínimo ou no máximo, gente? No mínimo. No mínimo. Então o máximo pode chegar até R$1.000, né? Não. É porque assim, ó, vai depender da movimentação financeira do último ano. Quer dizer, do ano anterior. Isso, eu não quero assustar vocês aqui, é um valor simbólico. R$30, assim, ó. Eu vou lhe dizer, pronto, para servir de consolo, a Associação Baiana de Cegos, que a maioria aqui conhece, tá pagando esse valor. Ah, tá. A associação daqui do Amazonas também. Então, por aí você já tira. Então, é pouco, não é muita coisa, né? não, Então gente. não é muito, não. Quem vai pagar muito, quem deve estar pagando muito aí é Laramara, Dorina Exatamente. CBDV, né? Então, Clécia. Olá, pessoal. Clécia aqui. Já fui apresentada, né, para a Ingrid. Acredito que a maioria me conheça. Eu sou de políticas públicas, junto com o Lucas Teles. Então, várias dúvidas, Ingrid. Jefferson também pode estar respondendo, até para conhecimento. Então, assim, eu vou começar pelo fim. Em relação a esse financeiro, como se trata de uma organização a nível nacional, como funciona essa prestação de contas? E eu acredito que, como ele falou do Laramara e dentre outros, com certeza a Organização de Cegos do Brasil
também está sempre nessa parceria. Uma pergunta que Jefferson também, eu vou fazer logo minhas perguntas, pode estar respondendo, que o Fórum Baiano de Cegos e Baixa Visão pode estar fazendo para trazer o conhecimento das instituições aqui da Bahia, porque também as associações, elas precisam ver assim, como ela pode contribuir e também ter esse retorno da organização, entendeu? Então, assim, essas perguntas minhas são inquietações até mesmo para conhecer melhor a organização e como ela pode ser importante para nós, né? A nível de Brasil. Perfeito, suas colocações são perfeitas. Isso é importante. Se a gente não conhece, não sabe o objetivo, fica bem complicado contribuir. Até porque não é fácil para nenhuma instituição, com certeza. Ô, Ingrid, então vamos dividir isso em duas partes. Ela quer saber do financeiro do ONCB. E por incrível que pareça, viu, Ingrid, eu fui do Conselho Fiscal do ONCB. Não sei hoje se a Fundação Dorina ainda faz isso, mas quando foi fundada, a Fundação Dorina colocava R$1 em cima de cada real arrecadado pela Organização Nacional do Cego do Brasil em 2008. Então, se a ONCB arrecadasse 100 mil, a Fundação Dorina botava mais 100 mil. Não sei se hoje faz, né? Que essa era para unificar, fez dessa forma. A prestação de contas, até onde eu era do conselho, e que também era o contador da Federação Brasileira de Xadrez, era o menino lá, o Alex, de Porto Alegre, né? Ainda é nosso contador. E assim, ó, vou lhe dizer com pureza d'alma, se tem uma pessoa na contabilidade mais honesta do que aquele rapazinho ali, ainda não está fazendo contabilidade. Porque ele dá para um leigo uma contabilidade ímpar. Dava para a minha instituição enquanto federação e para a ONCB, quando eu ia para as reuniões de conselho da ONCB, ele era detalhado linha por linha, o que centavo, milésimos de centavo que gastou por toda a diretoria, por todo a ONCB, o que entrou, o que saiu, o que está lá previsto, o que não está, o que foi orçado e que não foi pago. Então, assim, é como se fosse uma instituição independente da ONCB para prestar contas para a ONCB. Então, assim, até esse momento, aí agora a Ingrid, que está dentro da diretoria, mas eu posso lhe dizer, como estou de fora, que a ONCB ela tem essa excelência e ajudou a minha federação, na época, com o contador Alex, né, a ter uma preocupação a menos, que é com a contabilidade institucional de uma organização. Perfeita a sua colocação. A gente ainda trabalha com o Alex e esse processo ainda ocorre. Aproximadamente 40 dias antes da Assembleia, o Conselho se reúne com a nossa diretora financeira, com o contador, e essas prestações de conta, essas entradas, saídas, todas essas projeções são analisadas minuciosamente, são tiradas dúvidas, são solicitados maiores esclarecimentos, algum documento que tiver porventura faltando, tudo isso é analisado cuidadosamente. Só então o Conselho emite um parecer que vai para a Assembleia Geral e que é apreciado pelos delegados ali presentes. E a outra pergunta, Clécia? Como a federação, o fórum pode participar, Clécia? Do fórum, assim, a gente já tem uma participação muito efetiva com a única instituição hoje, de fato, que representa a ONCB na Bahia, que é a Associação Baiana de Cegos. Tanto é que a gente hoje faz parte da equipe do Sábado Cultural, né? Eu, enquanto era secretário do ONCB e hoje assessor do ONCB, sempre sou convidado para todas as assembleias da ONCB na ABC para escolha de delegado, né? Em 2021 não fui devido ao processo da pandemia, mas fui notificado pela diretoria, pela presidência da ABC, que ia acontecer a assembleia. Então, assim,
o fórum, indireta ou diretamente, vem participando da vida ativa da Organização Nacional de Cegos do Brasil através da própria ABC, pela parceria que a gente tem, e hoje a gente está realizando de novo o 5º Sábado Cultural, e o fórum é parceiro da ABC e que tem o evento feito pelo delegado, que é coordenador da ONCB, e que tem lá a Associação Baiana de Cegos, ONCB e Fórum Baiano de Cegos, né? Mas, infelizmente, o fórum ele ainda não tem essa prerrogativa para ser um membro efetivo da ONCB, porque a nossa razão social é outra. Apesar de defender os direitos, mas é outra. É a questão que eu falei, no caso, o fórum para conscientizar as instituições, entendeu? De cegos, eu falo a nível de Bahia, que como a gente é o Fórum Baiano de Cegos Clécia, com baixa visão... Como eu tenho bastante tranquilidade em dizer essas coisas, eu vou ser muito mais direto na tua pergunta. Por exemplo, quando eu era secretário e depois virei assessor, eu conversei com Josiel Barreto, de Santo Antônio de Jesus. Ele se prontificou em filiar a ASDEV ao NCB, dei o contato do Diego França e nada foi feito. Conversei com Cristina também aqui, ela foi para um evento da ONCB, ficou de se filiar, depois ela saiu da coordenação da BACE e acabou não efetivando. Falei com o pessoal de Jequié, de Jequié e de Vitória da Conquista. Então, assim, a gente vem buscando fazer isso. Mas, infelizmente, a gente não pode chegar para... como o Denilson falou, às vezes o cara que é dirigente da instituição não vê de fato, uma eficácia para afiliar a instituição dele. Então, isso a gente não pode fazer. Entendi. Por isso que eu defendo essa inversão. Eu defendo que a ONCB passe a ser visibilizada pelos atos feitos de forma local. Por exemplo, duvido hoje, e aí eu falo um duvido bem grande, duvido hoje que não tenha balançado a Gonçala por Valença, duvido que não tenha balançado o David pela Bace a se filiar ao NCB. Ô Jefferson, esse evento só já é uma contribuição enorme. Pois é. Então, assim, o que a gente pode fazer, a gente vem tentando fazer, né? Como o Robinilson falou, eu acho que no Brasil, se a gente for botar assim, no Brasil, partindo de um delegado, talvez aqueles delegados mais próximos da ONCB, no Brasil, partindo de um delegado que não faz parte do quadro da ONCB, né, e nem do quadro de alguma diretoria de instituição, o evento do Sábado Cultural foi um evento que botou um presidente de uma organização nacional de forma virtual, porque estava lá, porque tem recurso para isso, não dava para trazer presencialmente, mas que ele pôde falar e divulgar o que era o NCB num evento que faz esse papel que o NCB tem que fazer, né? Então, assim, a gente já está fazendo o nosso papel, que é abrir para que o NCB possa vir falar de forma assim, ó, sem tempo, né? Então, assim, foi bem bacana. E para você ver, Clécia, como a ONCB ela é dinâmica e às vezes a gente não sabe, no momento que a Ingrid está aqui falando, o Beto Pereira está chegando em Brasília, que vai para uma atividade em Brasília. Então, assim, a sede da ONCB hoje é em Brasília e os diretores são do Brasil inteiro, os secretários são do Brasil inteiro, os assessores são do Brasil inteiro. Então, é um trabalho que a gente tem que fazer dessa forma. Mas essa organização também, eles podem ter representante em cada estado. Entendeu? Pode haver esse ajuste, até mesmo para ajudar, para essa parceria, entendeu? Como a gente vem debatendo aqui o tempo todo. Os delegados são proporcionais. Aqui na Bahia tem 3 instituições, então tem apenas um delegado titular e um suplente. Oi? Peraí, Robert. Desculpa. Se tiver 4 instituições, vão ter 2 titulares e 2 suplentes. Se tiver acima de 6, se tiver de 6 em diante, vão ter 3 titulares e 3 suplentes. Então,
Por exemplo, tem estado aí que tem 60 instituições e nós estamos falando de 100 instituições no Brasil inteiro filiadas ao NCB. Quantas instituições temos na Bahia? Vamos chutar 30? Aí talvez seja o máximo. E você só ter 3 instituições, dentre elas uma atuante, é muito pouco. Então, assim, ó, a gente, enquanto militantes do movimento das pessoas cegas e com baixa visão, temos que dar esse primeiro passo, né? Então, acho que respondi, né, a tua pergunta. E que o fórum está fazendo o papel dele. Eu acho que esse papel que a gente está fazendo de trazer ao NCB, vamos trazer outras instituições também para falar, mas trazer ao NCB, que é a nossa razão social, que a pessoa segue com baixa visão, tá aqui para falar, que a gente sempre que puder tem que trazer alguém do NCB para estar falando pra gente. Eu acho que é o nosso papel, né? Robin Nil, você estava inscrito. Olha, eu acho que a Ingrid, como representação nacional, e todos aqui, né, é interessante essa leitura que nós estamos fazendo aqui, né? Esse raio-x do que é o movimento de pessoas cegas e com baixa visão na Bahia, né? As suas possibilidades, os seus limites, por que não dizer também as suas conquistas? Esse é um momento de conquista, porque a gente senta para dialogar, para debater. Isso é simplesmente fantástico. E eu acho que foi na fala de Denilson que eu achei assim muito, muito interessante, né? Porque ele levanta uma questão que é qual o sentido, né, da UNCB? Qual é a compreensão que a gente tem que ter de uma organização nacional? E foi massa a fala dele, ele começou a delinear a compreensão dele, eu achei bacana. E depois veio também a fala de Clécia, que desembocou aí nessa análise de Jefferson, né? E que traz esse raio-x, inclusive, do que é o nosso movimento, que a gente tem que estar atento, cara, para pensar esse movimento com essa profundidade que a gente aqui está se propondo, né, nesse momento. Eu acho assim, isso muito bacana. E, olha, gente, você sabe o que é que acontece? Para quem tem, assim, não sei, uma caminhada de movimento social, vejam bem, não esperem de uma organização nacional que ela faça um papel, às vezes, um papel que não é dela fazer. Porque é o seguinte, uma instituição nacional, ela tem que estar fundamentada na sua base. Quem é a base de uma UNCB? Somos nós, instituições. Isso a gente tem que ter clareza. Porque é o seguinte, como é que você vai compreender o que é a UNCB? Cara, entrando na UNCB. Como é que você vai disputar poder? Porque é o seguinte, o que está em jogo também nos movimentos sociais, né? É a minha inserção. É a minha possibilidade de dizer o que eu penso, dentro de uma perspectiva assim, muito categorial, né? A gente poderia dizer que espaço de poder. O espaço de poder não no sentido de dominação, que eu quero dizer, mas no sentido de você pontuar, de você levar à reflexão, de você levar a fundo aquilo que você tem como concepção. Então, pense assim na ONCB como uma árvore, você tem aqui o quê? As raízes que vai alimentar a NCB, que vai levar a ser, são as instituições. Não tenha dúvida disso. Até para pressionar, para cobrar, para dizer o que pensa. Então, é necessário, não tem outra saída, é filiar, né? É se fazer presente. E se fazendo presente, como é que você conhece uma instituição? As pessoas pensam assim, né, que eu conhecer algo, eu conhecer teoricamente, eu conhecer lendo. Não, é também isto, mas quando você conhece algo, é você trazendo esse algo presentificando esse algo, né? Essa coisa, vivenciando essa coisa, né? Experimentando. E é assim que a gente vai fazer com o NCB. Eu não sou nenhum especialista em ONCB. Todo mundo aqui sabe que eu tô eu tô assim, eu fiquei um pouco equidistante, não distante, né? Assim, do movimento aqui na Bahia, olhando de longe, dando meu espetáculo, participando de assembleias, enfim, mas não assim, dessa forma, né? Porque foi uma opção minha, enfim, e dá espaço para outras lideranças também, né? Sobretudo a juventude, na qual eu sempre apostei, né? Veja, Jefferson está aí, Edmundo, aí David está chegando agora. Isso é bacana de ver. Então, assim, eu acho que a gente tem que... E eu acho que isso é bacana, Jefferson, porque essa questão que Clécia traz aí agora,
e que você reforça a repercussão. Qual é a repercussão objetiva desse momento aqui? Vamos ver se vai ter. Vamos ver se as pessoas vão se filiar, porque conhecer o NCB, meu amigo, só você participando, se filiando e interagindo. É assim que se dá movimento. Olha, movimento social, você conhece, às vezes você pega um cara que, enfim, ele, teoricamente, sei lá, mas é um cara que a vivência que ele tem de movimento, a vivência que ele tem, ele pode não ter vivência escolar, vivência acadêmica, não sei. Mas aí quando o cara ele é envolvido naquilo ali, ele ganha um acúmulo, porque é uma experiência com o mundo da vida. Então, eu acho que esse fórum aqui, o que Clécia traz, ou melhor, essa roda de conversa que Clécia traz é importante, porque é importante que ela repercuta, que esse momento repercuta justamente com a filiação, né, com a participação para conhecer. E para concluir, eu devo dizer o seguinte, que uma das coisas que me motivou, que me moveu a aceitar a cogitação, né, esse movimento de participar da UNCB, que aqui como delegado, como simples delegado que está aprendendo, né, eu confesso a vocês que estou aprendendo muito, foi, olha, quem me conhece sabe bem que eu não sou de jogar confete. Eu gosto de ser sincero e, na minha sinceridade, sobretudo, ser amoroso. Mas uma das coisas que me motivou foi a inserção, foi a forma compatível que eu percebi em algumas inserções do Beto Pereira. Um cara que vai lá, que bota a cara na tela, um cara que vai e fala de forma muito gentil, enfim, cortês, nunca percebi nele. O cara que vai e fala, o cara que está sempre atuando. Eu acompanho lá no grupo, não sou de muito falar, porque eu sou muito tímido para participar dessa coisa de grupo do WhatsApp, vou muito pouco, mas eu ouço todas as mensagens e vejo, inclusive as últimas eu nem ouvi, é bem verdade, né? E ouço, assim, uma inserção. E desde a campanha que eu vi, né, o nome da chapa, não sei o que lá, em movimento, uma coisa assim, não sei, eu não tenho a memória de Jefferson, mas eu achei interessante. E eu intuí, aí foi a intuição, eu digo, pô, velho, eu acho que isso vai ser interessante. E a minha intuição não se enganou. Tanto é, quando eu convidei o Beto para participar desse evento, ele foi muito generoso, ele foi muito receptivo, né? Foi muito colaborativo, além de eu ter até pedido a ele um relato dele sobre a compreensão dele, né, como um líder nacional sobre as pessoas cegas nesse campo aí da pandemia. Pensei até em convidar a Ingrid também para fazer essa entrevista, mas eu acho que o que o Beto falou tinha contemplado, enfim, então ele foi muito receptivo. Então, assim, então, concluindo, Jefferson, é isso aí, velho, que Clécia diz, né? Vamos lá, você que já participou da UNCB, você que está lá, que conhece, inclusive, muito mais da história da organização do que eu, que é do fórum, que é coordenador do fórum, dizer para essas instituições, vamos lá, vamos filiar, vamos fazer aqui a Bahia ter uma base boa lá na UNCB, para a gente disputar esse espaço de poder. Quando eu falo disputa de poder aqui, gente, não é aquele poder dominador cruel, não. É esse espaço de você chegar lá e dizer o que você pensa, em você criticar, em você... Porque sem se filiar, meu amigo, sem essa vivência, o movimento ele fica frágil na base, entendeu? Ele fica frágil na sua sustentação. E aí a instituição vai vivendo. Porque é o seguinte, nenhuma organização nacional vai pegar nenhuma entidade pelo braço, né? Vem cá, meu filho, venha se filiar. Não é assim que se dá a disputa. Não é assim que se dá a relação política. E assim, eu falo isso contribuindo nessa leitura que nós estamos fazendo aqui, né? Nessa coisa bacana, nessa coisa legal, nessa coisa assim, inclusive com uma autoridade do movimento no Brasil, que é uma mulher, isso, pô, para mim é bacana. Eu gosto de ver as mulheres aí, quando eu ouço Gonçala falar, é sempre empolgante. Na minha época, que eu era militante mesmo, tinha mulheres, mas não tinha tanto quanto hoje, né? Então eu fico vendo isso aí como avanços do movimento, né? Assim, valeu, galera. Desculpe aí, certamente essa é a minha última inserção, é meu momento de participação. Mais uma vez agradeço a Jefferson, a Ingrid, parabenizo a todos e fica aqui registrado o meu abraço para todos vocês. Ô, Rob, obrigado aí. E a gente sempre conversa, né, sobre ser delegado aqui na Bahia, sobre as militâncias em todas as áreas, né? E o fórum
tem feito muito esse papel. Infelizmente, na condição de coordenador do fórum agora, eu vou ter que dizer que o papo estava muito bom, mas a nossa convidada também tem horário, ela já ficou. O fórum tá criando essa metodologia de marca Acho que já pegou mania já já. pegou mania de ficar 2 horas certinho, viu? Se a gente marcasse, não ficava, né? O papo tá muito agradável, Não. mas Ingrid, eu vou abrir para que você faça suas considerações, mas em nome de toda a coordenação do Fórum Baiano de Pessoas Cegas e com Baixa Visão, né? Agradeço a tua presteza, né? Nesse nosso atendimento, né? Que não vai faltar outras oportunidades, a gente quer sempre estar junto com a Organização Nacional de Cegos do Brasil. Tem outras demandas a serem tratadas, principalmente quando esse projeto de lei realmente do governo sair, outros projetos que a ONCB tem a realizar, que a gente possa estar dando esse suporte. Eu acho que isso é o papel, enquanto movimento, enquanto militante. Acho que assim, a gente primeiro nasce, cresce, vira militante, depois se reproduz na militância, como a gente pode dizer, né? E quando tenta tirar a militância, já era, faz parte da pele, faz parte do nosso corpo. E a ONCB, eu sempre fiz parte da ONCB, então, desde a tua fundação, desde toda aquela briga pela unificação do movimento, então, estenda aí o meu abraço a toda a diretoria da ONCB, a secretaria, em nome de todos nós aqui da Bahia, em nome do Fórum, em nome da Associação Baiana de Cegos, dos delegados daqui, né, das instituições daqui, e essa é a nossa missão, né, trazer mais instituições, né, para que a ONCB seja cada dia mais forte do que ela já é hoje. Viu? Obrigado aí e fica à vontade. Pessoas queridas, muito obrigada pela oportunidade, pela abertura de estar aqui com vocês nesse momento, representando a organização. É uma responsabilidade imensa, como eu disse para vocês, para mim também, porque, nossa, estando aqui diante de pioneiros que estavam lá na fundação do ONCB, e eu cheguei um dia desses e poder beber da fonte, aprender com cada experiência, com esses relatos, essas vivências é o que a gente tem de mais precioso, porque a gente, de fato, como dizia Robin Nilson, a gente aprende também na teoria, mas a gente vai aprender, de fato, na vivência, na prática, ouvindo o que dá resultado, o que não dá, o que faz diferença, o que não dá certo, para a gente poder construir realmente ações que sejam assertivas. E eu levo daqui desse momento hoje, nossa, uma cabeça fervilhando de ideias, e eu levo para a diretoria alguns pontos que eu notei aqui, para que a gente discuta em diretoria, para que a gente transforme isso em ações de fato e devolva isso para vocês. Então, muito obrigada, parabéns pela iniciativa, parabéns a todos os coordenadores e as pessoas que estão aqui participando, representando as suas instituições, os seus municípios, os locais que às vezes ficam mais afastados e têm a tendência de estarem mais à margem do movimento. Vocês são, de verdade, desbravadores desse movimento, multiplicadores dessa mensagem. A gente precisa muito de vocês para a gente fazer as coisas acontecerem. Então, parabéns. Obrigada pela oportunidade, mais uma vez, em nome de toda a diretoria do ONCB, e a gente está à disposição. Essa é uma das missões da ONCB, de fato, alcançar pessoas, tocar a vida de pessoas, ainda que a gente muitas vezes não consiga atender um a um, mas a gente alcançar pessoas através de outras pessoas, através de pessoas que se tornem sementes, que se tornem multiplicadores, sim a nossa missão, é com certeza o foco desse trabalho que a gente desenvolve. E a gente quer muito contar com vocês e também estar à disposição de vocês. Obrigada mesmo por esse momento. Seria bem legal continuar mais tempo, mas a gente tem as nossas limitações de horário. Eu daqui a pouco vou estar em outra situação, em outra reunião aqui local. Ainda estou fora de casa nesse momento, mas é um privilégio, um prazer imenso poder dividir e aprender com vocês esses momentos. Ok, obrigado a todos, e até o nosso próximo encontro da nossa roda de conversa.